bem-vindos, meu nome é Alexandre Costa e este é o Esquina Democrática, um canal com pluralidade de ideias e diversidade de pensamentos. Estamos aqui com o vereador João Dibe, do PP, um dos vereadores mais antigos de Porto Alegre, que teve 9 mandatos na Câmara Municipal, e vamos fazer um balanço da sua atuação política e uma análise do ano de 2007 em Porto Alegre. Eu tenho satisfação de falar com a Esquina Democrática, e eu acho que todas as esquinas de Porto Alegre deveriam ser democráticas, e acho até que são. Mas acho que um vereador, um legislador em geral, em primeiro lugar, ele tem que ser fiscalizador. Ele não tem que fazer leis. Não há necessidade de mais leis nesse país. Nós temos leis em excesso, tanto qualquer Câmara Municipal, qualquer Assembleia e o Congresso Nacional também. Nós precisamos de leis claras, precisas, concisas e que sejam respeitadas. Porque não nos falta lei. O problema é a fiscalização. Então eu tenho me dedicado mais a acompanhar a execução orçamentária que cada vereador deveria fazer. Eu, quando apresento a proposta orçamentária, eu não faço emendas, porque eu acho que não me compete fazer emenda. O orçamento deve ser feito pelo Executivo, proposto à Câmara, que aprova ou não. Aprovado, o vereador tem que exigir que ele seja cumprido e que as obras ali propostas sejam realizadas, que a arrecadação se realize dentro da previsão e que as despesas não excedam aquilo que foi definido. Isso deve ser o legislador, não mais do que isso. Mas parece que a preocupação é fazer leis, leis e mais leis. E quando chega no fim do ano, as leis mais importantes terminam não sendo votadas. Eu tenho leis, por exemplo, de 99, de 2000, quando eu quero restabelecer a zona rural de Porto Alegre, que é um crime que tenha sido retirada pelo plano diretor de 99, foi retirada a zona rural, eu quero restabelecer. Todos os anos, no fim do ano, vai para a ordem do dia, está na ordem do dia desde o primeiro ano em que foi apresentado, e nunca é votado, porque outros projetos inócuos têm sido votados e têm sido discutidos, às vezes, longamente, sem nenhum fruto para a cidade. Acho que os vereadores deviam pensar mais. A cidade espera soluções mais claras, mais necessárias para a própria vida da cidade, e não esse monte de discussões em torno de resoluções apresentando propostas de solidariedade, propostas de repúdio, moções de contrariedade a determinados fatos que às vezes são discutidas amplamente. E quando chega uma matéria de relevância para a cidade, como por exemplo a substituição do prefeito, que foi feita de forma ilegal na Câmara Municipal, quando alterou a redação final na Comissão de Justiça, dizendo que era uma alteração de redação. Não era alteração de redação, alterou a lei. A lei propunha que o procurador respondesse pelo expediente da prefeitura, no caso do impedimento daqueles que legalmente poderiam substituir o prefeito. Responder pelo expediente. O vereador na Comissão de Justiça colocou exercerá a prefeitura. Portanto, alguém que não foi votado pelo povo está hoje exercendo a prefeitura eventualmente. E já no passado, um procurador exerceu a prefeitura por um dia e reestruturou toda a procuradoria naquele dia. Eu acho que isso está equivocado. A Câmara não vota isso aí. Já discutimos e não chegamos ao momento da votação. Está aí desde 2004 para ser votado. E não vai ser votado esse ano porque já não terá mais tempo. Mas eu espero que haja mais seriedade, mais responsabilidade e no próximo ano nós consigamos votar. Vereador, dos itens e das matérias discutidas este ano, o senhor podia fazer um breve relato do que foi mais importante para a cidade de Porto Alegre em 2007? Eu acho que o mais importante não foi discutido ainda. Começa a discussão, que é o plano diretor.
Mas, de qualquer forma, já fizeram uma comissão para analisar o plano, subcomissões com subrelatores, e parece, então, um assunto que se encaminha, mas que este ano também não será analisado, e eu alertei isso há bastante tempo atrás, que não seria analisado e não vai ser. Agora, nós aprovamos diversos projetos do Executivo que busca financiamentos para execução de obras de interesse social. Que é o problema, por exemplo, do Plano Integrado de Socioambiental, que vai fazer com que Porto Alegre, que hoje tem 27% do esgoto cloacal recolhido e tratado, passe a ter 77%. Esses projetos foram amplamente debatidos na Câmara e foram todos eles aprovados, e com alterações eventuais que a Prefeitura propôs e está propondo mais. Isso, acho que a Câmara andou bem e fez a sua parte de forma correta e elogiável até. Gostaria que o senhor fizesse um breve relato da sua atividade política, quando começou, sua passagem pela Prefeitura de Porto Alegre, porque a cidade de Porto Alegre tem um dos vereadores mais antigos aqui, com 9 mandatos, e isso não é para qualquer um, né, João Antônio Digni? Eu comecei em 1956 sendo diretor de Planejamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes. E na Secretaria Municipal de Transportes era completamente desestruturado o sistema de transporte. Eu resolvi que eu ia enquadrar e planejar, e fiz. E para isso eu não medi tempo, não medi horas, não trabalhei 7 dias por semana. E fui me ligando à população, eu estive em todos os fins de linhas, eu tracei os itinerários. E, de repente, alguém me propôs que eu viesse a ser vereador. E eu já tinha sido diretor do DEMAI, já tinha sido assessor engenheiro, então resolvi que ia tentar. Fui primeiro suplente, mas como o vereador Jorge Engler assumiu a Secretaria de Estado, eu fiquei titular no meu primeiro mandato. Daí, então, eu fui eleito mais 8 vezes, sempre com votação crescente, porque eu acho que eu escolhi uma coisa que me agradava profundamente: servir. Acho que o homem público tem que ter sensibilidade e capacidade de resposta. E a experiência que eu acumulei no Executivo e no próprio Legislativo, eu tenho oferecido à população com o trabalho que eu mantenho permanentemente, e eu sempre acho que um político deve falar a verdade. A verdade deve ser a tônica de todos os seus pronunciamentos e todas as suas falas e todos os seus atos. A verdade deve ser a tônica do político. O senhor arrisca algum palpite para a eleição para prefeito de Porto Alegre esse ano, e como é que o PP está se preparando? Olha, nós estamos com dificuldades para indicar um candidato a prefeito. Hoje eu acho que as primeiras pesquisas que aconteceram, o prefeito Fogaça seria reeleito até no primeiro turno, dependendo de alguma composição que ele venha a fazer. No segundo turno, o meu partido apoiaria ele se ele estivesse no segundo turno, não tenho nenhuma dúvida. A Esquina Democrática lhe agradece a participação e coloca o blog à disposição do senhor para qualquer tipo de manifestação. Eu é que agradeço a Esquina Democrática, é um momento importante poder conversar com a população porto-alegrense e também gaúcha. Saúde e paz.